Oi, 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 boa tarde, quase boa noite, não é mesmo? Horário aí que não estamos habituados a entrar online, mas vamos iniciar agora mais um bate-papo de sabedoria. Semana passada estávamos aí a todo vapor com lives aí praticamente todos os dias. E essa semana, segunda-feira, não vamos desanimar, não é mesmo? Mas vamos continuar aqui com as nossas lives, com o nosso bate-papo. Hoje vou estar entrando daqui a pouquinho com um convidado para a gente estar falando aí justamente sobre autoestima e amor próprio. Enquanto isso, vou chamando, como sempre, aqui os atrasados de plantão para estarem junto com a gente, interagindo e participando dessa live, para a gente conversar um pouquinho a respeito dessas pessoas que têm olhado um pouco a mais para o lado e para as pessoas que estão ao seu redor e talvez deixando de olhar para si mesmas. Então hoje nós vamos falar de amor próprio, vamos falar a respeito de como nós devemos parar de nos sabotar a respeito do que dizem as dores das nossas vidas, né? As coisas que acontecem, os imprevistos, porque muitas das vezes a gente acaba sim tomando posse, né? E agarrando com unhas e dentes as nossas dores e as vivências que acontecem nas nossas vidas e fica um pouco difícil da gente conseguir sair dessas situações. Então hoje o nosso papo de sabedoria vai ser justamente sobre isso, sobre a sabedoria para nos amarmos em primeiro lugar. Afinal de contas, se a gente não se amar, quem é que vai nos amar? Se a gente não ter este autoconhecimento interior da nossa alma, né, de como nós funcionamos, como é que nós vamos ter a autoestima para conectarmos com outras pessoas. Então é sobre isso que nós vamos estar falando hoje. Já vi que meu convidado já está por aqui, esperando aí. Vamos esperar mais um pouquinho as pessoas entrarem. Enquanto isso, vou dando os avisos iniciais. Você que está passando por aqui ou vai assistir gravada a live depois, vou deixar os recados. Lá na minha bio está um link para você se inscrever no Clube das Mulheres Sábias. É um clube onde semanalmente eu sempre estou postando mensagens, reflexões e exercícios justamente para a gente trabalhar essa questão da sabedoria, seja aí nos seus relacionamentos ou no seu próprio convívio com o restante das pessoas do seu redor. Então, o Clube Mulheres Sábias é para mulheres casadas que queiram estar em busca aí de mais sabedoria para viverem de uma forma mais felizes. E vem novidades por aí, em breve teremos mais algumas novidades. E enquanto isso, vamos de fato começar a nossa live. Vamos aí já falar sobre o tema de hoje, bate-papo de sabedoria, sobre autoestima e amor próprio. Então, eu já quero conectar aqui com o meu convidado dessa noite. Os atrasados vão chegando aí no meio do caminho. Agradeço ao José que já está aí com a gente. Estava sumido, né, José? Sinto falta aí de você em mais outras lives. Tudo bem, Warley? Boa Olá, tarde, boa quase boa noite. noite, né? Tudo bem? Tudo bem, vamos dar início aí a esse nosso bate-papo de hoje. Vamos ver quem mais se conecta aqui com a gente. Como eu disse, horário atípico para mim, mas o Aham. importante é a gente estar levando, né, conhecimento, levando conteúdo, e quem realmente vê nessa necessidade vai estar aqui com a gente, vai estar conectado aí durante a live toda. Não temos tempo pré-definido, né? Eu sei que a agenda do Arley é bem concorrida, então conseguir esse tempo aqui não foi nada fácil. Vocês que vão ver aí depois, então já se sintam privilegiados de estar comigo nessa live junto com o Arley, que é uma pessoa que eu conheci há pouco tempo, mas que vejo aqui muita admiração por ele, pela inteligência e sabedoria que ele leva também a mensagem dele, o trabalho dele. Por isso que, como eu digo aqui, não trago qualquer pessoa para estar dividindo lives aqui comigo, mas foi porque realmente eu
identifiquei valores em comum e diretrizes em comum com o Arley, por isso o meu convite. Então, já te agradeço por você ter aceitado e por estar aqui comigo para dividir esse momento desse nosso bate-papo de sabedoria para a gente falar justamente sobre essa dor tão comum ultimamente, não é mesmo? E Sim. se apresente aí para o pessoal, algumas pessoas vão se conectar, outras vão assistir a gravação, mas se apresente aí para a turma. E primeiro, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela sua confiança. Fico muito feliz disso, de verdade, né, de saber que nossos valores se conectam, que as nossas verdades se conectam dentro dessa entrega que a gente tem com pessoas, né? Eu gosto muito. Aliás, estava adorando te ouvir, porque você tem voz de locutora. Então, assim, eu já estava adorando. E o mais engraçado é que eu, particularmente, não gosto de me ouvir falando. Eu acho minha voz péssima, assim, mas vamos lá. Gente, ressignifique isso agora, pelo amor de Deus. Não, você já pode ir para a rádio. Já pode ter esse programa lá de relacionamento com mulheres e tal para a rádio, porque ó, vai ser mara. Amanda, se você quiser, dá para deixar aqui nos comentários Tema, né? marcar o tema, né? Isso. É só você colocar amor próprio e autoestima, né? Que é o nosso tema. E aí, quando você postar, você dá um toque que fixa. Vamos aqui. Boa Tema noite para quem está chegando. de hoje. Aí, eu já tem gente te convidando, Amanda. Ó, bora fazer rádio. Mas o engraçado é que eu comecei nesse mês de março. Dia 1º de março, eu comecei um programa numa rádio, de fato, isso é real, esse bilhete. Olha isso. E é uma rádio gospel. Bom, quem já me acompanha há mais tempo sabe, eu sempre volto aí nessa tecla, mas eu sou cristã. Então, a Uhum. igreja que eu participo iniciou um programa numa rádio esse mês e foi me cedido um horário aos sábados, às 22 horas, justamente só para estar falando sobre relacionamento. Então, todo sábado eu estou lá nessa rádio web para levar aí mais sabedoria para os relacionamentos aí para as pessoas. Que legal. Gente, minha intuição, ela me assusta de vez em quando, que é uma coisa. E a gente não tinha falado sobre isso, né? Não, a gente não tinha falado. E agora, bom, vem aqui. Nossa Senhora. E não é a primeira vez que isso acontece, não. Então, assim, eu fico meio assustado, sabe? Mas, enfim, você pediu para me apresentar, né? Pessoal, sejam bem-vindos. Muito obrigado mais uma vez a você pelo convite. Eu sou o Arley, não sou Varley, não sou Asley, sou o Arley, tá? E, bom, eu atuo com desenvolvimento humano já. Eu estudo desenvolvimento já há quase 10 anos e atuo na área há cerca de 5 anos já. Comecei por meio do coaching, mas já fiz outros estudos, outras formações na área, PNL, Enneagrama, análise comportamental, entre várias outras coisas, para cada vez mais ajudar as pessoas que se conectam ao meu trabalho a se desenvolverem cada vez mais. A autoestima é um dos pilares mais fortes do meu trabalho, dos meus estudos. Aliás, foi o ponto forte a me convidar a fazer uma segunda graduação, que é o que eu estou fazendo agora. Eu sou um psicólogo em formação, então isso para mim é muito importante, porque me ajuda a entregar mais para as pessoas aquilo que eu tanto acredito por meio do meu trabalho. E hoje, um dos pontos mais fortes dentro da minha atuação é o que eu chamo de produtividade humanizada, que é você gerar resultado nas suas vidas, implementar as mudanças que você quer por meio de disciplina, de mudanças de hábitos e, claro, trazendo a sua autoestima, o seu zelo por si mesmo, o autocuidado dentro do processo. Então, você produzir sem se perder, sabe, nesse automatismo. Então, esse é um dos pontos mais importantes e que eu fico feliz de gerar resultado para, né, os meus clientes, para quem acredita nesse trabalho e, claro, para quem me acompanha também dentre as outras formas, né? Hoje tem Instagram, tem palestra, tem tanta coisa, graças a Deus, então a gente consegue levar essa verdade para as pessoas por meio de outros caminhos. Mas basicamente é isso. Esse sou eu. Muito bom. Então, vocês que já estão aqui comigo falando aí em seguir, em acompanhar em plataformas, então já deixo aqui o convite. Acabando a live, já corre lá para seguir o Arley no Instagram, nas redes sociais também, acompanhar o trabalho dele, que realmente é fantástico, e você vê o amor e o cuidado que ele tem. Então,
Às vezes a gente olha, né? Por exemplo, eu como mulher, olho lá o Instagram dele com uma riqueza de detalhes, né? Com uma coisa limpa, mas tão clara e direta que você lê e sente aquilo que está escrito. Então, realmente de se orgulhar e de te parabenizar, viu, Arley? Parabéns. Obrigado. Então, vocês aí sigam o Arley lá, psicólogo em formação, mas eu já profetizei aí na vida dele, já é psicólogo, pronto e acabou, Amém. né? Amém. Me dá meu diploma agora, Amanda, pelo amor de Deus. Então é sempre bom a gente estar em busca de conhecimento, mas é o que eu sempre falo. Ao mesmo tempo, nós precisamos estar atentos a quem nós pedimos socorro quando a gente precisa, Por favor. né? E a quais tipos de profissionais nós estamos procurando, né? E hoje, graças à facilidade das redes sociais, a gente tem acesso a muitos tipos de pessoa, mas ao mesmo tempo devemos redobrar a nossa atenção com os tipos de pessoa que a gente está deixando os nossos ouvidos absorverem as informações, porque tem muita gente falando besteira, muita gente falando que não tem conhecimento profundo. O Arley mesmo disse aqui que há mais de 10 anos ele estuda sobre desenvolvimento humano, então a gente realmente precisa estar atento para a gente, ao invés de estar buscando uma ajuda, não estar buscando um caminhão de areia para se enterrar mais ainda. Então, já entrando nesse ponto de estar enterrado e atolado em terras e areias, é onde eu já quero entrar nesse tema de hoje. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo de sabedoria. Estou com o Arley aqui, meu grande amigo, né? Creio aí que nós vamos estar nos conectando muitas outras vezes para falar sobre muitos outros assuntos. Como eu disse, os nossos ideais batem muito aí, né? Então, se a gente conversar um pouquinho mais, né, dá assunto para a gente falar o ano inteiro aqui, se for bobear, né? Então, seja muito bem-vindo, você que está aqui com a gente. Vamos ficar alguns minutos hoje para falar justamente sobre autoestima e amor próprio. E falando um pouco sobre esse tema, sobre esse assunto, eu tenho aí o meu público, gosto de falar muito com mulheres, mas também sempre que posso pontuo algumas coisas para homens, porque eu sempre trago muitos exemplos do meu marido aqui, em tudo que eu comunico. Mas se a gente for falar de amor próprio, é algo que realmente impacta e interfere na vida de nós como seres humanos, né? De um modo geral, não tem como fugir dessa vertente. E hoje, mediante a tantas coisas que a gente tem vivido nas nossas vidas, eu vejo que a gente está sendo muito fragilizado indiretamente e sem perceber realmente o que está nos atingindo. E quando a gente vai parar para analisar, realmente a gente já está com a nossa autoestima lá embaixo, já estamos sem forças para sair de dentro desse poço cheio de terra e cheio de areia. Então, o nosso bate-papo de hoje vai ser justamente para falar sobre isso, né? Quais são as causas que a gente talvez não esteja despertando a nossa sabedoria para ver o que está sendo despejado em cima de nós e a gente está abraçando essa carga, né? Muitas vezes a gente carrega cargas no nosso corpo, né? Que não são nossas, ou que a gente simplesmente deveria chegar no primeiro lugar ali, despejar, mas a gente não consegue lidar com isso, né? O Arley tem atendido aí, creio eu, que bastante pessoas, e eu queria ver também o que você tem ouvido das pessoas que você tem esse contato a respeito dessa dor, porque nada mais é do que uma dor, né? Uma dor real, uma dor oculta, e que quando a gente se dá conta já está um peso tão sobrecarregado que a gente não sabe nem como se mexer, né? Nem como se locomover desse lugar. Sim, Amanda, é muito curioso o que tem acontecido hoje, porque dentro da demanda de trabalho que eu tenho, das pessoas que mais me procuram, assim, no último ano, 95% dos clientes que eu atendi foram todos preocupados com disciplina, organização. Foi assim, uma coisa louca, porque era um processo que eu lidava, mas não com tanta força. E assim, do nada, essas pessoas começaram a me procurar, sabe? E o movimento aconteceu, e aí eu comecei a entender que elas ficaram porque eu trazia essa ótica de autoestima.
né? Delas olharem para si mesmas com mais zelo, com mais autocuidado. E isso para mim foi muito precioso. E o que eu mais escuto dessas pessoas, muitas das vezes, é a sensação delas não serem boas o suficiente, delas não serem o suficiente para aquilo que elas estão se propondo. Então eu vejo uma busca por validação externa muito grande. Então, assim, eu tenho alguns clientes, inclusive, que eles fazem acompanhamento comigo, mas dependendo da situação, eu encaminho para um psicólogo, já peço a pessoa para consultar com um psicólogo e com um psiquiatra, porque às vezes, claramente, a demanda é muito maior. E aí eu gosto até de reforçar a importância de ter uma equipe por trás do desenvolvimento das pessoas, certo? Assim como às vezes você vai cuidar do seu corpo e às vezes vai ter um educador físico e uma nutricionista, e Sim. às vezes até enfim, né, hoje eles chamam, né, o treinador, tem o personal, enfim, não entendo direito, mas às vezes tem toda uma equipe por trás, tem o endócrino, né, então tem um grupo ali. Não é diferente quando a gente está falando do seu processo de desenvolvimento pessoal, porque às vezes é legal você ter um psicólogo para ele te ajudar a entender algumas feridas, você contemplar uma visão sobre si mesmo que ela tem uma ótica terapêutica, uma ótica muito diferenciada naquele momento para você ir fazendo as pazes consigo mesmo, lidar com algumas amarras que estão ali presentes, ou mesmo algumas amarras do dia a dia, e o coaching para te ajudar a se direcionar para objetivos, para entender que você pode encarar a sua vida com uma perspectiva daqui para frente, e claro, a gente trabalhar isso de forma muito estratégica. Então, uma das coisas que eu mais gosto dentro do coaching é o poder dele de ajudar a pessoa a trazer essa perspectiva, sabe? Eu já tive clientes, por exemplo, que estavam fazendo acompanhamento psicológico, psiquiátrico e também fizeram coaching comigo. Então, ela trabalhou a energia dela em 3 modalidades diferentes. Isso é muito legal, porque ali a gente estava ajudando ela a ter um olhar para frente. E aí entra o ganho terapêutico do coaching. Ou seja, ela começou a entender que ela fazendo, executando, ela era sim capaz, ela era sim boa o suficiente, ela era sim capaz de realizar, e aí ela foi se dando a validação que às vezes ela tanto busca no outro. Isso é muito legal, isso assim, é foda demais, sabe? Perdão, gente, À vocabulário. vontade. Mas é isso, sabe? Às vezes, as pessoas elas não se sentem boas o suficiente porque elas às vezes não olharam para si mesmos, você falou de autoconhecimento, então não se conseguiram se perceber naquele instante, agora mesmo. Eu acabei de sair de um atendimento e vim aqui para sua live. Eu falei para o meu cliente, falei, quem é você? Me conta quem é você. Que pergunta difícil. Gente, se vocês soubessem o quanto que eu escuto essa resposta Vazio, né? quando, quando eu pergunto para a pessoa quem é ela, é engraçado, porque se eu virar para você agora e falar assim, Amanda, quem é o seu marido? Você fala, ele é pá, 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 ele é assim, assim, assim. Agora, se eu te perguntar sobre você, vai rolar mas seja uma pessoa que está no universo de autoconhecimento, então você vai dar uma pausa, respirar e vai conseguir trazer informações. Agora, é muito curioso, porque às vezes a gente está tão pronto para julgar o outro, falar sobre o outro, dizer quem ele é, mas quando é sobre a gente, é difícil. O que está acontecendo? A E pessoa que aí, você mais deveria saber sobre ela, você não sabe trazer informações sobre ela, e né? aí a gente já entra num primeiro insight que a gente pode tirar aqui já no nosso início do nosso bate-papo. Vocês que Aham, estão aqui conectados com a gente, né? O Arley disse aqui dessa pergunta que ele tem ali nos seus atendimentos. Então, você que está online aqui, que está ao vivo com a gente, se a gente te perguntar quem é você, responde aqui nos comentários, vamos interagir, é o que eu sempre falo, a live ela não é minha, não é do Arley, mas é para nós, não. né? Então, Isso. você que está aqui com a gente, que está aqui agora, comenta aqui, se a gente te perguntar quem é você de verdade, você conseguiria, sim ou não, dizer para a gente com facilidade, assim, sem pensar muito, sem colocar a cabeça para pensar muito. Você conseguiria responder para a gente sim ou não? Quem é você de fato? Comenta aí, interage com a gente. E até aproveitando esse gancho, muitas vezes você disse da questão dessa composição de profissionais para ajudar a pessoa nesse ponto, né?
Uhum. Às vezes as pessoas, eu acredito que elas acabam também ficando muito presas dentro desse poço soterrado, porque elas já esperam grandes mudanças, grandes transformações e esquecem do detalhe de que a gente começa aos poucos, né? Que pequenas vitórias, né, já são grandes fatos. E da mesma forma, quando a gente se conhece, às vezes pode ser que você responda aqui que você não sabe dizer de bate-pronto quem é você, mas o simples fato de você já dar esse passo para ver quais são as possibilidades que você consegue buscar essa identidade de volta, seja por uma mágoa com a qual você possa ter passado, seja com um impacto muito grande que você possa ter vivido e talvez isso tenha apagado de fato a sua identidade dentro de você, mas o simples fato de você se permitir se conhecer de novo, né? Já Sim. é uma grande valia e por isso a importância que, como o Arley muito bem pontuou, de você estar acompanhado realmente de pessoas profissionais que vão ter a sabedoria certa para te ajudar a desenvolver em você a sabedoria necessária, porque muitas vezes a gente também fica rendido a receitas prontas e é onde a gente acaba também se frustrando, né? Exato. E olha que legal esses comentários aqui. Iago, tem um tempão que eu não te vejo nas lives. Um abraço para você. Ele contando pra gente aqui, com facilidade não. No primeiro momento sempre trava. A Thay, não acho que iria pensar um pouco. Dani, minha parceira de autossabotagem com Shirzad. É, o ser humano está habituado à solução rápida e as coisas não funcionam assim. Exato. E quem dirá sobre a gente, né? E aí, vocês que responderam aí sobre essa questão do autoconhecimento ser desafiador ou algo do tipo, beleza. Contem pra gente aqui pelo menos uma palavra sobre você. Uma palavra, qualquer uma, tá? Já vai ser um grande avanço. Qualquer palavra, pode ser uma qualidade. Qualidade é mais fácil a gente falar, É né? Então verdade. pode falar aqui uma qualidade, porque ninguém vai querer ficar colocando defeito aqui. Mas se você quiser colocar algo que você tenha a melhorar, beleza. Ó, o Arley, ponto positivo. Eu sou muito caprichoso. Eu busco ter capricho com tudo que eu faço. E é Ponto a visível. melhorar. Obrigado. Ponto a melhorar. Perfeccionismo. Eu estou constantemente lidando com perfeccionismo. Eu já aceitei ele na minha vida e é algo que eu preciso lidar constantemente. Mas eu aceitar, eu estar presente para esse ponto a melhorar, faz com que eu consiga lidar com ele com mais facilidade. Então eu já cresci muito diante dele. Então, assim, eu estou só falando para vocês, por quê? Porque nós somos todos humanos. Às vezes o pessoal começa a assistir live da gente, aí você é coach, você é psicólogo, você é isso, você é aquilo, e aí Exatamente. acha que a gente tem que ser perfeito. Não, É eu sou ser tão humano, humano é quanto vocês. super-homem, né? Exato, a gente é tão humano quanto qualquer pessoa que está aqui. A única diferença é que a gente estuda isso. Então, a gente estudar facilita um pouco o processo para a gente conseguir observar os nossos processos. Mas, por exemplo, eu até semana retrasada estava fazendo terapia. Daqui a pouco eu vou, procuro o meu psicólogo de novo. Já falei isso para ele, a qualquer hora eu vou te gritar aqui. Agora eu vou começar um processo psicanalítico. Então, assim, a gente sempre, é sempre legal a gente estar ali para a gente pedir ajuda também. Né? O nosso botão de socorro. Então, assim, não tenham vergonha de acessar a vulnerabilidade de vocês. Por isso que eu me despi e coloquei para vocês aqui algumas coisas sobre mim também. Tá? E aí começa a brotar, tá vendo? Olha, sou prestativo, ansiosa, tá tudo bem, todos nós somos. A questão é o tamanho dessa ansiedade que tá aí dentro de você. A Dani, determinadíssima, muito bacana. Sejam bem-vindos, tem muita gente chegando, né, entrando aqui. Então, sejam bem-vindos e fiquem com a gente. Exatamente. E esse é o primeiro passo, né? A gente reconhecer que nós todos somos iguais, que nós todos temos o direito de errar, que nós todos, sim, estamos em constante evolução e aprimoramento. O pior Sim. erro, né? Inclusive, eu até compartilhei nos stories aqui mais cedo, estou lendo um livro que tem como título O Problema é Seu. E é justamente, se a gente for parar para pensar, a nossa realidade. Tudo aquilo que acontece na nossa vida é um problema nosso. E o X da questão toda é como nós estamos lidando com os nossos próprios problemas. E o que eu sempre falo também é que a gente, às vezes, tende a jogar as coisas e esses problemas para debaixo do tapete.
Só que talvez está chegando a hora de você jogar esse tapete fora, porque não há mais espaço para você continuar fugindo e escondendo coisas que você precisa lidar. Porque Já jogou tanta coisa que o tapete tá cá em cima. Exatamente, já não é nem um Não dá para tapete. Daqui a esconder pouco mais tá a virando poeira. um lustre dos anos 2021, talvez, não É. sei. Mas é engraçado, porque a gente tende a achar que é sempre, por exemplo, no meu caso, relacionamento, sempre é o outro que precisa mudar. Ah, eu não me sinto feliz porque o outro não me faz feliz, mas o que você está fazendo com o problema que você tem? E é onde a gente fica nessa expectativa louca sempre no outro e a nossa autoestima cada vez indo lá embaixo. É outra Sim, coisa que eu brinco bastante também, mas que é uma metáfora real. Nós somos como um carro que tem ali o seu tanque de combustível e que precisa ser reabastecido. E muitas pessoas hoje eu vejo vivendo sempre na reserva. Coloca ali o mínimo necessário, R$ 5 ali de gasolina, que hoje aqui em São Paulo dá 1 litro só, e ali quer andar a cidade inteira, quer rodar o dia inteiro, fazendo tudo o que tem para fazer, e ali a luz da reserva acende de novo, é o seu corpo precisando ali, ei, eu tô aqui, eu tô morrendo, e o que você tá fazendo, né? A gente está vivendo uma vida carnal e esquecendo de tratar o nosso interior, de tratar as exato. coisas que vêm de dentro, tudo aquilo que a gente reflete fora é nada mais, nada menos do que já está acontecendo dentro de nós. E o que a gente tem feito para resolver os nossos problemas. Fica já a Exato. pergunta aí, mais uma reflexão, né? Sim, e é muito importante, pessoal, que a gente fale sobre essa importância de se conhecer. Ah, mas esse clichê, quem é você? Não sei mais o que e tal. Gente, alguns discursos eles vão ser repetidos eternamente porque o ser humano ele ainda não aprendeu. Olha só, a gente está a pandemia amanhã faz 1 ano de lockdown aqui no Brasil e as pessoas ainda não usam máscara, que é o mínimo, sabe? É o mínimo. Quer sair de casa, colocar uma máscara, né? O álcool em gel, olha só, o meu já fica até aqui no jeito. Quando eu vou sair de casa, se eu tenho que sair, graças a Deus, home office, né? Porque aí a gente consegue ficar, mas o meu já fica aqui, porque eu sou louco do álcool em gel, sabe? Então, olha só, tem 1 ano e a gente ainda tem que relembrar as pessoas da máscara. Sai, não fica saindo de casa e loucamente. Se sair, faz o mínimo, né? Porque tem coisa que não dá para parar também. Tem coisas que ficam insustentáveis, né? Se tudo fica trancado, não sei mais o quê. Mas enfim, não cabe aqui. Mas a questão é, às vezes a gente precisa relembrar do mínimo. E aí tem uma frase clichêzona, mas que ela cabe muito nessa situação. Vocês vão entender por que eu tô querendo dizer isso para vocês. Tem aquele momento lá da Alice, né, no País das Maravilhas, que eu acho que é o gato que diz para ela, Sim. né, se você não sabe quem você é, qualquer caminho serve. E com certeza, quando eu trabalho valores, né, com os meus clientes, eles entenderem os valores, essa frase ela ainda ganha mais sentido. Por quê? Porque quando você sabe quem você é, você entende quais são os pontos que orientam são suas atitudes, o que você verdadeiramente se conecta e aquilo que não faz parte da sua vida. E aí você aceita muito melhor aquilo que faz parte de você e aquilo que não faz mais. E tá tudo bem, porque nós somos seres em constante processo, em constante mutação, em constante mudança. Por isso que eu falei para vocês, eu tenho um perfeccionismo aqui e eu estou lidando com ele constantemente. Tá tudo bem, porque hoje eu com a clareza sobre as minhas sombras, eu consigo lidar com elas. E agora elas não ficam me afundando mais como faziam antes. Antes eu entregava meus trabalhos, entregava as coisas que eu fazia, sempre assim, nossa, ainda não foi bom o suficiente. Eu estou entregando, mas não está bom, é porque tinha esse prazo. Hoje não, eu sei que eu dei o melhor que eu tinha para aquilo. Então pensa, a ansiedade que eu reduzi. E aí teve até uma pessoa, né, a Jed, comentou aqui, bom, eu preciso aprender a superar a ansiedade, nos destrói devagar e vai crescendo. Exato. Então quando a gente começa a criar caminhos, a gente começa a tornar esse processo muito mais suave, muito mais fluido, muito mais leve. Por isso que é importante você se conhecer. Porque quando você se conhece, você vai realmente honrar a si mesmo. Você vai se dar essa oportunidade. Então você não vai entrar em qualquer relacionamento porque você está carente. E aquela pessoa que está ali na sua frente foi a primeira que apareceu. Não, você vai entrar porque você se conecta verdadeiramente com aquela pessoa. E, aliás, você se conhecer já ajuda a não ficar entrando em relacionamento abusivo, em uns relacionamentos meia boca, relacionamento bosta mesmo, sabe?
Não, você vai entrar em coisas com que você se conecta. Então, isso é muito importante. Então, diga para si mesmo quem você é, porque você assumir para si mesmo a pessoa que você é vai te ajudar a facilitar o processo. Porque senão as pessoas te dirão quem você é. E isso vai ser doloroso pra caramba, tá? E por que é tão importante isso? Porque a gente chega realmente no conceito de autoestima. Quando eu me reconheço, assim como a gente viu aqui, tem gente determinada, tem gente que é prestativa, gosta de ajudar, entre outros pontos que vocês trouxeram aqui, você consegue ter uma noção melhor do seu valor. E aí a gente chega na bendita da autoestima. Porque, em linhas gerais, a nossa autoestima nada mais é que o quê? O valor que a gente atribui para si mesmo, tá? Então, a autoestima, na verdade, ela é mais racional, tá, gente? Porque você calcula ela para você atribuir aquele valor. E por que estima? Pensa bem, poxa, Amanda, eu te estimo muito. Quando eu falo para Amanda que eu estimo ela, eu te valorizo, eu gosto de você. Então, autoestima. O quanto eu me valorizo, o quanto eu me atribuo um grau, um determinado valor. Então, eu estimo a Amanda porque eu sei que ela é dedicada, porque ela está buscando honrar seus valores. Olha só, eu admiro essa pessoa, então eu estimo ela. Então, para você se estimar, você precisa ter noção de quem você é, você precisa ter noção dos seus valores, para que, assim, dos seus valores, assim, né, das suas qualidades, para você se atribuir esse valor. Faz sentido para vocês? E aí eu quero contar paralelamente sobre o amor próprio. E Eu, aí eu só particularmente. quero, e aí eu só quero te Aham. pausar aqui rapidamente, Warley, porque, gente, a gente agora, eu acho que começamos aqui o nosso papo e já estamos entrando aqui realmente no tema da nossa live. Então, vocês que estão aqui, gente, agora eu acho que eu estou sentindo que agora que o negócio vai pegar mesmo de verdade. Então, aproveita você que está aqui e se você está com a gente aqui nessa live, você continua aqui com a gente, clica aqui no aviãozinho, convida aí mais 2, 3 pessoas que você acredita que realmente precisam ouvir agora o que tem à frente dessa live, porque agora a gente de fato vai começar a aprofundar aqui no assunto. Como eu disse, a live é para todos, então eu quero a interação. Gosto de fazer algumas loucuras. Agora o Instagram deixa até 4 participar. Quem sabe eu não te chame para entrar ao vivo junto com a gente aqui e falar o que você está tendo de insight desse nosso bate-papo. Desculpa te cortar aí, Warley, mas pode sequenciar. Não, tá tudo bem. Então convidem, viu, pessoal? Vocês estão com muitos comentários aí maravilhosos. A gente Depois a gente vai ler um repassa. pouquinho deles, tá? Vamos aproveitar bem esse tempo que a gente tem aqui. Então, quando a gente fala do amor próprio, eu gosto de separar da seguinte forma, tá? A autoestima ela é mais racional, porque ela realmente é, e a gente precisa falar do amor próprio também. O amor próprio, ele já é mais do âmbito das emoções mesmo. E aí eu gosto sempre de fazer esse paralelo com a relação que a gente tem com o outro. Ou seja, quando eu amo o outro, geralmente esse amor ele vem acompanhado de admiração. Alguns filósofos até mencionam isso, eu consigo amar aquilo que eu admiro. Claro que tem gente que a gente não admira nem um pouco e a gente ainda ama, porque tem coisas que se sobressaem a isso. Mas, no geral, por exemplo, num relacionamento amoroso, já que a Amanda ela é uma coach de relacionamento, vamos pegar o exemplo da maioria de vocês que a acompanham aqui. Você geralmente ama alguém quando você admira essa pessoa. Então, se eu perguntar para você agora, quais são as qualidades do seu parceiro, da sua parceira, você vai listar essas qualidades para mim. E provavelmente você vai conseguir reconhecer isso de uma forma muito positiva, certo? Você vai conseguir atribuir esses pontos. Claro que essa pessoa tem esses pontos a melhorar. É humano, você também é, todos nós temos, certo? Mas você consegue reconhecer isso. E isso é aquilo que dá gás, aquilo que desperta seus olhos. Eu, por exemplo, eu gosto de gente inteligente, sabe? Eu primeiro me apaixono pela cabeça aqui. Eu lembro que na faculdade meus amigos até falavam assim, Arley, aparência nunca foi um trem que você liga muito, não, né? E realmente, eu nunca fui de me ligar na aparência. Porque se a pessoa abre a boca e começa a sair assim, você vê que tem livros transbordando da boca dela, eu falo, nossa, apaixonei. Então, por exemplo, esse é um ponto importante. Então, assim, se alguém se relaciona comigo, você já sabe que é uma pessoa que, para mim, é muito inteligente, sabe? Então, esse é um ponto, assim, chave, sabe? Isso, assim, é muito legal para mim. Então, isso é uma coisa que é um carvão, sabe? Que você joga ali, é um combustível para aquela chama, né? Pegar.
E não é diferente quando a gente está falando de você. Você precisa olhar para si mesmo e captar o sentimento que você tem por você. Eu acredito que todo mundo tenha um mínimo de amor próprio, sabe? Eu não acredito que hajam pessoas com 100%, com 0% de amor próprio, zeradas de amor próprio. Não. Eu acho que se você está aqui, se você ainda está insistindo na sua vida, se você está insistindo nos seus sonhos, tem uma dose de amor próprio aí. A questão é, você precisa colocar mais essa lenha na fogueira. Você precisa abastecer mais esse amor próprio. E aí, como que você vai fazer isso? Aí que é legal. Que a gente chega nas práticas de uma autoestima saudável. Então, eu sempre falo que você trabalhar a sua autoestima é um caminho para você chegar no amor próprio, sabe? Porque você trabalhar a sua autoestima é um ato de amor próprio. Só que você está alimentando isso. Então, assim, no final, é tipo um circo, é um ciclo, sabe? Você começa a fazer daqui e aí atinge aqui. E aí, assim vai. Um atinge o outro. E aí você começa a se honrar. Você começa a zelar mais pela pessoa que você é. Então, o amor próprio é o quê? É o sentimento que você tem por si mesmo. E, por favor, torne o positivo cada vez mais. Meu Deus, tem tantas Até histórias que a gente está lendo tinha aqui. parado aqui no comentário do Iago, que ele disse aqui, né? Como lidar com pessoas que têm um amor próprio e autoestima super elevadas. E aí eu vou só pontuar um adendo aqui acerca do que ele comentou e acerca do que a gente está conversando aqui também, né? Porque tudo gera, primeiramente, a respeito de nós. E o que eu gosto sempre de falar é que a gente nunca conhece ao certo qual é a verdade do outro e qual é a história por trás da carcaça que o outro demonstra ser pra gente. E aí entra nesse ponto que o Iago comentou, nessa super autoestima, né? Super elevada e tudo mais. Eu já vejo por duas vertentes, né? Ou realmente a pessoa ela acaba sendo hipócrita, né? Digamos assim. Eu sou mais, o melhor, o tudo, né? E a pessoa que, às vezes, ela pode estar num processo de buscar essa autoestima, de buscar esse autoconhecimento, esse amor próprio, porém pelo caminho errado, mas que, de repente, foi a única forma que ela está vendo de dar esse start inicial, né? Então, a gente também... Sim. estar se sensibilizando, né? Hoje fala muito sobre empatia, eu não gosto nem de ficar falando, martelando muito nisso, porque ficou algo muito, né, fútil, mas a gente realmente tentar olhar com outros olhos. E isso, para mim, Amanda, é uma das chaves da sabedoria que a gente precisa aprender a desenvolver, tanto para a gente, quando a gente se vê em situações, qual as outras formas que eu poderia olhar isso, e quando a gente convive com a outra pessoa e verifica alguns defeitos, digamos assim, nela, por quê? A gente tentar imaginar o porquê ela se comporta dessa maneira, e não a gente já atirar, né, logo de cara e acabar afastando a pessoa ao invés da gente tentar aproximar para ajudar ela de alguma forma. Porque é o que eu sempre falo, o mínimo que a gente viveu talvez é tudo que a outra pessoa precisa. Então a gente sempre é útil sim, então cabe a nós ter esse estralo de sabedoria para poder guiar-nos em todas as situações e em meio a aos tipos de pessoa que a gente conviva, né? Sim, eu queria até que o Iago, se ele estiver aqui com a gente ainda, que ele trouxesse alguns exemplos de atitudes dessas pessoas, porque quando uma pessoa ela tem amor próprio, uma autoestima saudável, e a gente precisa lidar com ela, mas eu acredito que ele está se referindo a atitudes que talvez essa pessoa ostente baseadas nessa autoestima e no amor próprio, pode ter duas vias, mas antes de chegar nessas duas vias, eu queria que ele trouxesse alguns exemplos para a gente falar aqui. Porque às vezes as pessoas confundem muito. Por exemplo, o pessoal entra em perfil de blogueira, aí a pessoa posta tudo quanto é foto, tanto mulher quanto homem, tá? A pessoa fica postando foto todo dia aí. Eu tenho minhas ponderações quanto a isso, né? Mas como eu ainda não fiz uma pesquisa quanto a isso, mas tem várias já na internet, né, que o povo fala, eu tenho as ponderações. Porque uma coisa é a pessoa ser blogueira, ela trabalha com isso e ela ganha dinheiro com isso. Ou seja, é o trabalho dela. Isso, então a imagem ela está atrelada. É tipo a gente precisa usar o Instagram como mecanismo de trabalho, então a gente precisa aparecer, a gente tem que estar aqui, sabe? É uma estratégia.
também. A gente faz questão de se conectar, porque a gente ama lidar com pessoas, mas também é parte de uma estratégia de negócio. Vamos ser claros aqui, né? Mas agora, quando eu vejo que a pessoa ela ostenta muito isso, a necessidade, eu tenho que estar sem camisa, eu tenho que me mostrar toda hora. Hoje eu vejo umas fotos assim que aí que eu me questiono realmente, sabe? Tem fotos que a pessoa ela já coloca assim, determinando área, realçando áreas do corpo, sabe? Tem uns caras, tem homem, né? Hoje em dia tem uma mania de tirar foto. Vamos ser bem honestos aqui, tá? A gente está falando de autoestima. Então, vou ser bem honesto. Hoje, tem muitos homens que têm uma mania de tirar foto e vai pra praia. Você já pega, assim, da parte da sunga, né, pra baixo. E a gente sabe que, para muitos homens, a autoestima deles está no tamanho do negócio que ele tem entre as pernas. Então, assim, isso é muito delicado, sabe? Muitas vezes A a gente pessoa quer mostrar que é uma autoestima, mas na verdade é um Mas não vazio. é. Não, é um vazio, sabe? Por trás de todo excesso existe uma falta. Não fui eu que inventei essa frase. Mas ela se realça sempre. Se aquela pessoa fica fazendo aquilo em excesso, tem uma falta por trás. Quando você vê que não tem um propósito, que não tem algo por trás, igual aqui a gente está falando para vocês, tem uma estratégia também por trás da gente fazer esse trabalho com vocês e tal. Tem alguns detalhes para a gente se atentar, sabe? E outra coisa, gente, o que eu tô falando aqui, a gente está fazendo uma live e a gente está falando uma coisa generalizada, Sim. tá? Todos É um os pontos que eu tô trazendo bate-papo. é um bate-papo. Então, tudo que eu tô trazendo aqui, a gente precisa se aprofundar muito mais. O tempo que a gente tem aqui, não dá para fazer isso. Outra coisa, às vezes tem que se aprofundar de pessoa por pessoa que está diante da gente. Mas é importante a gente se atentar para algumas coisas. E às vezes as pessoas têm umas atitudes que já demonstram muito alguns aspectos. Então, assim, eu sempre coloco meu pé atrás quando eu me deparo com excessos, sabe? Então, por isso que eu busco ser bem transparente com esses exemplos que eu estou trazendo para vocês, porque são coisas que eu vejo, sabe? Vocês veem também, que a gente sabe que tem coisas por trás, né? Então, isso é muito, muito sério. A Sol comentou aqui, antes de chamar alguém, se ama, se conheça e nunca coloque sua felicidade na mão de ninguém. Eu me amo e minha autoestima é muito alta. Eu amo meu marido, minha filha, minha família, mas eu me amo mais. Isso é muito legal, porque é uma das coisas que acontece muito com mulher, né? Como casa, aí o marido sobe na escala de autoestima. Afinal, como que é mesmo? Nós somos uma só carne, não é? Negócio? Você vê o quanto que eu tô querendo casar. Aí, é uma só carne. Aí, ou seja, só que aí você só dá atenção pro outro lado da carne. A outra carne tá macia, tá temperada, tá gostosa, e você tá lá quase apodrecendo, né? Então é só de um lado que tá desse jeito. E esse exemplo não. Aí também tem a questão do filho. O filho nasce, aí Morreu a no mulher, casamento você virou vai a pro mãe, segundo. dona de casa. Isso quando não tem problema com o restante da família, com os colegas, com amigos, aí a pessoa só vai descendo assim, quando você vai ver ela tá lá embaixo e todo mundo tá acima dela. Sendo que não. Quanto mais você cuida de si mesma, mais você é capaz de entregar para o outro, sabe? Mais você é Quanto melhor você se ama, melhor você ama o outro. Isso que é legal, porque quanto melhor a gente dá boas entregas pra gente, mais a gente dá melhores entregas pro outro também. A Dani falando que às vezes ela sente que o seu crítico não se permite se valorizar mais, você trabalhar mais isso. Isso é extremamente importante, Dani. Eu provoco muitas pessoas para isso, né? A olhar para a qualidade delas. Nem que a gente esprema, sabe? Nem que a gente tire leite de pedra. Mas a gente tem que dar um jeito nisso, porque Você é tá com um começando de um chicote ali, pontinho. né? Exato, se você fica se autoflagelando, isso é muito doloroso. A Sol, mesmo amando meu esposo, eu fui traída. Eita! Nunca questionei o meu amor próprio e nem minha autoestima. Temos que conhecer a cabeça, mente, depois eu fiz. Aí a gente precisa realmente trabalhar esse equilíbrio. Aliás, quando a gente fala do nosso bem-estar, do nosso equilíbrio emocional, que também está ligado com a nossa autoestima e com outras práticas, trabalhar o equilíbrio corpo e mente é muito importante. Porque a saúde do seu corpo afeta a sua mente e a saúde da sua mente, dos seus pensamentos, das suas emoções também afeta o seu corpo, É tudo tá? Muito atrelado. importante. Sim, só muito obrigado por ter abrido seu coração com a gente aqui, tá? De verdade. Mostra que é uma pessoa que está bem resolvida quanto a alguns aspectos para chegar ao ponto de transbordar isso para a gente. Então, assim, gratidão por isso.
Seu relacionamento é reflexo um do outro. Nossa, Sol, essa frase sua é poderosa, viu? Poderosíssima. Às vezes, por exemplo, vamos falar de traição, né? Não estou falando que é o seu caso, tá? Mas até porque cada caso é muito particular. Mas às vezes a gente é traído pelo outro porque a gente está se traindo. Às vezes eu vejo casos, por exemplo, vamos falar de mulher porque a maior parte do meu público são as pessoas que eu geralmente mais tenho contato também ao longo da minha vida. Mas às vezes tem mulheres que são traídas pelo marido, mas às vezes, ou homens também que são traídos pela esposa, mas às vezes a pessoa ela já se deixou de lado, ela não se cuida, ela não se valoriza, ela não faz nada por si mesma. Então, se nem você está se valorizando, por que o outro vai te valorizar? Por que você vai esperar isso dele? E Né? tem os Então, essa dois, autorresponsabilidade é muito importante. e tem os dois lados do traído, né? Já que a gente entrou nesse assunto. O traído, que realmente Uhum. usa isso como aquela mola para ela olhar e falar, poxa, aonde eu falhei, aonde eu estou deixando de me olhar e me valorizar, Sim, né? E a outra que fala, nossa, eu acho que realmente eu sou uma mulher que não sirvo mais para nada, tô feia mesmo, não tô servindo, se ele me quiser bem, se não, por favor, me deixa continuar aqui pelos nossos filhos, não é mesmo? E sim. aí volta mais uma vez aonde você está se priorizando, né? E como é que você vai esperar que o outro te priorize se você não está sendo a sua própria prioridade? Né, de se Exato. valorizar, de se colocar em um patamar onde as pessoas te enxerguem como um diferencial. O que a gente tende muitas das vezes a fazer é se comparar com o outro, onde a gente deveria estar ocupando esse tempo e essa visão tão imaginativa, né, para poder ver o que a gente pode fazer para criar quem nós realmente somos. Voltando lá para a pergunta do início da live, quem é você? Você não deve contar algo a respeito do que você idealiza em outra pessoa, mas o que você realmente quer ser. Se eu quero ser isso, é isso que eu vou ser, eu vou me assumir dessa forma, eu vou viver dessa forma. Eu acredito que os meus valores, eles tendem a ser dessa forma, e para mim eu tenho que vir em primeiro lugar, e isso não quer dizer que eu sou egoísta se eu tenho uma família com crianças pequenas ou com um esposo que trabalha demais. Não, eu preciso me pôr em primeiro lugar e viver o que eu acredito e não pegar uma verdade do outro e por comparação querer ter aquilo para mim. Cada um é Exato. individual. Exato. A gente respeitar nosso processo mesmo, né? Inclusive nessa questão da traição, a gente não tem esse papel de julgar. É um assunto que as pessoas abordam com muito preconceito ainda na sociedade. Nem sempre traição é falta de amor. Às vezes a pessoa ela te ama, sim, mas existem outras variáveis. E às vezes por ela desconhecer outros aspectos, ou não ter coragem naquele momento, aquele foi deslize. Então, assim, não vamos sair julgando aí, porque às vezes você também pode se trair. E aí? Né? Até porque quem trai o outro está traindo a si mesmo também. Então a gente precisa ir além desses aspectos. Tá? Então, assim, Traição sem não é só julgamento. contato físico, né? Vamos combinar aqui, todos É, somos adultos, né? Muitas pessoas estão sendo traídas a partir do momento que elas mesmas se enganam para a verdade que está diante dos seus olhos, né? E não sim, somente a respeito do outro, mas a respeito de si mesmo. exato. O Iago, ele comentou aqui, creio que seja uma resposta que ele deu quanto ao que eu tinha perguntado para ele, que as atitudes da pessoa, né? Que aí ele falou da questão de lidar. O que eu acredito? Talvez existe uma pessoa que você lide, não vou falar nem você, vou falar pessoas, tá? Às vezes pode ter alguém que a gente conheça, que essa pessoa tem muito amor próprio. Acho que não pode nem mensurar, não, tá, gente? Essa pessoa tem amor próprio. Que eu também. Você sabe quando você tem amor próprio e aquilo é genuíno em você. Assim como sua autoestima. Tá? Então, o povo fica assim, tem que ter uma autoestima alta. Você não precisa ter uma autoestima alta. Você pode ter uma autoestima saudável. E a autoestima saudável ela é leve. Você sabe que você está bem com você está equilibrando o negócio. Porque assim, se você ficar autoestima alta, minha autoestima tem que ser alta, meu amor próprio tem que ser alto. Mas como que você mede isso tudo? Então é melhor você sentir. Você sente que você se valoriza, você sente que você se respeita, fica mais leve, entende? E aí, o que acontece? Quando a gente está falando disso aqui, Iago, pode ter uma pessoa que às vezes ela realmente se valoriza. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Vou contar agora uma coisa minha. No meu relacionamento, quando eu comecei, eu era muito passivo. Eu não me posicionava, eu não falava o que eu sentia. Às vezes eu via coisas que me chateavam. Todo relacionamento a gente passa por isso.
E às vezes eu escutava aquilo e eu não me posicionava. Aí chegava um dia que as coisas estouravam, podia ser assim, às vezes passava um ano, pra vocês terem noção, tá? E aí que eu falava tudo. Esse era o nível, tá? Por quê? Porque a minha autoestima, ela estava melhor naquele momento de onde eu estava há alguns anos atrás. Só que eu precisava trabalhar aquilo muito mais. E aí eu fui entendendo que uma forma de eu me honrar mais era eu colocar para fora o que eu sentia. E aí eu comecei a trabalhar isso. Só que assim, eu não sou a pessoa que vai gritar, eu não sou a pessoa que vai usar palavrão. Às vezes eu falo aqui na live, mas assim, é brincadeira, não é porque eu tô querendo agredir ninguém, vocês estão entendendo, né? Então, assim, só que nos meus diálogos, nessas coisas, não existe. Você quase não me escuta falar palavrão no geral no dia a dia. Mas palavrão engaja. O cara fala um palavrão aqui, você tava voando, aí você volta, você acorda. Então, às vezes a gente usa aqui, tá? Mas e o que acontece? Então, assim, o palavrão é um despertador para vocês. Mas então, o que aconteceu? Eu comecei a falar o que eu sentia, me posicionar, trabalhei minha assertividade, mas assim, sem agressividade, porque eu me atento muito a esses níveis de comunicação. E aí, sabe o que eu comecei a escutar? Nossa, você tá mais atrevido, hein? Quando eu te conheci, você não era assim, não. E eu Tá tirando falei, as garrinhas pra fora? colocando suas garrinhas para fora, exato. Essa foi uma das que eu escutei e falei. Eu falei, não é que eu tô agressivo ou algo do tipo. Hoje eu tô falando pra você aquilo que eu sinto. E antes eu não fazia isso. Então, assim, você não precisa confundir as coisas. Só isso que tá acontecendo, tá? E aí, pronto, a gente chegou no esclarecimento. Isso foi muito legal pra gente amadurecer mais, pra gente crescer dentro do relacionamento, pra gente aprender mais um com o outro. Então, olha só, esse é um ponto importante. Só que às vezes o outro ele não vai entender aquilo. Então o outro precisa avaliar. Mas depois a gente conseguiu se entender e aí realmente o meu parceiro conseguiu entender. Opa, é um fato Eu do processo preciso de desenvolvimento respeitar. dele. Exato, eu preciso respeitar o desenvolvimento dele. E isso ajudou a gente a melhorar como casal. Então, isso é importante, tá? Trazer esse ponto. Agora, às vezes, vai ter aquela pessoa que ela age muitas vezes por egoísmo. Então, ela fala assim, ai, não dá por mim. A pessoa, é só a gente saber diferenciar o seguinte. A pessoa que está num nível que ela não está tanto lá no amor próprio, mas ela está mais no egoísmo, digamos assim, porque as pessoas confundem, tá? Amor próprio não tem nada a ver com egoísmo. A pessoa que talvez entre nesse ponto, ela está muito no eu, constantemente, tá? Então, às vezes, a gente vai entender que nem sempre vai ser sobre amor próprio, tá? Só que às vezes a imagem que ela vende, nossa, ela tá muito bonita, ela tá bem arrumada, ela posta fotos, ela sempre se mostra de bom humor, bem-humorada nas redes sociais, ela passa uma imagem que ela tem uma autoestima lá em cima, o amor próprio dela tá super alto, mas nem sempre é isso, tá? Então, assim, é muito mais sobre você observar o que o outro está trazendo para você e você entender qual que é a sua postura sobre isso. Porque nem sempre é sobre como o outro trata a gente, é sobre como a gente reage à forma como o outro nos trata, tá bom? É basicamente isso aí. Aliás, você trouxe Show. esse cunho para sua pergunta porque você falou como eu posso lidar. Então, assim, palmas para você quanto à autorresponsabilidade, tá? Só falou para a gente que por trás de uma grande mulher existe um grande amor próprio. Muito bom. O que O mais? Iago Dani colocou falou. aqui, o difícil é lidar com a autoestima no local de trabalho. E isso também, para mim, quer dizer a respeito do seu nível de sabedoria, né? De não deixar você ser influenciado pelo ambiente. Isso também tem muita ligação com a questão do perfil comportamental, né? A É, gente que é analista comportamental, a gente sabe muito bem disso, que dependendo do seu perfil comportamental, você tende a reagir de uma certa forma em meio às pessoas e você tende também, dependendo do seu perfil comportamental, a ficar rendido a um certo tipo de ambiente para você conseguir ser quem você é, da forma que você é, e você conseguir desempenhar um bom trabalho, um bom convívio com as pessoas. Então, isso também vem da sabedoria, que vem tudo dessa base desse autoconhecimento. Você se entender, se conhecer e saber
até aqui eu vou. E aí você saber colocar esses limites. Eu não vou ultrapassar daqui porque eu sei que isso vai me ferir, eu sei que isso vai me desmotivar. Então, o trabalho constante de você estar inserido em um meio onde você muitas vezes se vê obrigado, porque o seu trabalho, querendo ou não, você, pelo menos durante um tempo onde você se permitir estar ali, você é obrigado a estar ali, mas como eu posso Uhum. tornar isso mais leve, né? Então, tudo vem de olhar para dentro. A gente pode tentar achar N justificativas, correr para várias vertentes, mas tudo vai voltar para esse ponto inicial, que é o quanto eu me conheço para saber como eu vou lidar com as situações. E Sim. volta ao que eu falei, o problema é nosso, não é do outro. A gente precisa entender, na verdade, assim, a gente precisaria dessa situação que ele está trazendo, a gente precisaria de um contexto maior para a gente ajudá-lo a criar uma estratégia, né? Porque a gente precisa entender melhor o perfil da pessoa, porque só que o ponto principal é você se atentar à forma como você está reagindo, tá? Esse é o ponto-chave, tá? De uma forma mais objetiva. É você entender a forma como você está reagindo e como você pode criar soluções. Às vezes são as suas posturas que vão criar um novo contexto, uma nova ambientação no espaço que você está, tá? Às vezes é a sua postura, o ambiente só está esperando você mudar a sua postura para mudar a energia, tá? Às vezes a situação está dizendo algo sobre a gente e está tudo bem também, tá? A gente vai tendo alguns aprendizados nesse processo de convivência. Eu, por exemplo, eu trabalho sozinho há um tempo significativo. Eu já dei aula, mas mesmo quando eu dava aula, era montar aula, tudo era eu sozinho. Então, assim, tem alguns anos já que eu fico muito no meu universo. E aí agora, com essa decisão de eu ter feito, de fazer uma segunda graduação e tal, não sei mais o quê, eu tive que voltar para um outro espaço que eu estava pretendendo voltar mais, que é ficar no meio de várias pessoas, né? E aí você tem que fazer trabalho em grupos, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, coisas que não faziam mais parte da sua rotina. Mas assim, a gente, é pra vocês verem o tamanho, quanto eu Saber gosto do que eu faço, viu, compartilhar, né? gente? Eu amo muito o que eu faço, tá? Para me colocar nessa situação. Mas aí você vai descobrindo outras faces sobre você quando você começa a lidar com o outro. Porque às vezes, antes, eu só tinha que ouvir minha opinião. E às vezes, um consultor, uma pessoa que às vezes você contrata, para ela te ajudar. Ou então um amigo que você troca ideias. Agora, ali naquele espaço, às vezes você vai escutar coisas que você não quer, vão ter reações que você não quer. Tá tudo bem, são aprendizados. Mas que às vezes a gente também gera isso no outro. Tá? Essa que é a questão, a gente também gera isso no outro, não é só o outro que pode gerar na gente. Mas o que o outro gera na gente diz muito sobre a nossa construção, sobre a nossa percepção de mundo, sobre a nossa jornada, sobre tudo que a gente trilhou. Porque às vezes aquilo que me afeta não afeta nem um pouco as outras pessoas que estão à minha volta. Então é muito delicado, é muito pontual para cada um de nós. E esse que é o legal, né? Nesse processo da gente respeitar a nossa autoestima. Cada um de nós tem uma identidade muito singular. Sabe, isso aqui que a gente tem nossas digitais não são só sobre o dedo, é sobre a nossa alma realmente. Então, isso é muito importante, tá? A Sol falando aqui sobre você se olhar no espelho e reconhecer seu potencial, isso é extremamente precioso, né? Autorreconhecimento. Às vezes a gente quer tanto ser reconhecido pelo outro, mas a gente não faz isso pela gente, né? A Dani contando que Perdoar. aprendeu. Exato. A Dani contou pra gente que aprendeu que a comunicação é mesmo mais importante no relacionamento. Exato, Dani. Seja familiar, seja amoroso, trabalho. Nossa, depois que eu aprendi a me comunicar e sempre estou buscando melhorar, foi libertador. E olha só, a minha saúde física melhorou, tá, gente? Porque eu adoecia muito, porque eu guardava muito pra mim. E aí a gente chama de efeito psicossomático, tá? Meu corpo não estava aguentando, aquilo estava me gerando muita ansiedade, muito estresse, e isso abaixava minha imunidade, eu adoecia muito, minhas alergias me atacavam, minha bronquite me deixava sem ar, e eu não lembro a última vez que eu tive uma crise de bronquite, por exemplo. E é um exemplo que eu vejo muito a questão de se comunicar, mas de saber colocar para fora, né? Exato. Eu sempre tenho a liberdade aqui de falar sobre a minha história, falar sobre o meu relacionamento, e o meu marido, ele é a pessoa... Olha lá, tá gritando eu te amo aqui, enquanto ele tá fazendo barulho no meio da live, eu tô com vontade de sair daqui e matar ele ali, mas vamos lá. Responde ele, Amanda. Responde ele agora. Vou Quando seu deixar marido... ele, vou deixar ele no molho, no banho-maria ali.
Olha, gente. Gente, hashtag aí. Fala eu te amo, Amanda. Responde o marido. Mas o que eu sempre falo é que ele é a Ah, pessoa que ele sempre escondeu os sentimentos dele. Tudo aquilo que magoava, ele era a pessoa, igual você falou, guardava tudo para si e não falava nada. E ali você via que a pessoa estava com aquele sentimento, você tentava puxar, mas ele não falava. E aquilo antes, quando eu não tinha essa noção, dessa percepção, era algo que me gerava mais raiva ainda, porque eu achava que ele estava fazendo de pirraça, de estar vendo que as coisas não estavam boas e a gente tá ali para conversar e a pessoa não fala. Parece que, tipo, dane-se, sabe? Mas com o tempo eu fui entendendo o porquê que hoje ele, como adulto, reage dessa forma. uhum, Como porquê ele hoje prefere não falar, porque para ele o comando era a lembrança que ele tinha da infância, que qualquer pessoa que estava falando do que sentia ou de algo mais a fundo era motivo de briga. E briga era algo que gerava dor nele. Então, hoje, ele, como adulto, ele prefere evitar conflitos para que a situação não esquente e vire em brigas e remeta ao que ele viveu no seu passado. Então, tudo é questão de você entender o lado da outra pessoa, de você realmente, como a Solange falou, se perdoar. Então, hoje, quem sabe, ouvindo aqui o que a gente está falando nesse bate-papo de hoje, talvez você tenha percebido coisas que você errou até hoje com você mesma. Coisas que você uhum. errou com o outro que está aí próximo de você, que de repente só tem tentado acertar da forma dele, do jeito dele. Então, talvez hoje seja também um dia de não somente você ter acesso a esse nosso bate-papo, mas muito profundo e rico que a gente está tendo aqui nessa noite de hoje, mas para você realmente olhar para dentro de você e falar o que eu preciso perdoar em mim, do que talvez eu esteja me cobrando tanto, achando que esse é o caminho, mas ao invés de eu sair desse buraco cheio de areia, eu só estou me atolando ainda mais, porque eu não sei colocar para fora, eu não quero pedir ajuda para ninguém, mas talvez essa seja a única saída, né? E que eu sempre falo, não tenha vergonha de buscar ajuda, de falar que você precisa de ajuda. Mas se permita viver isso, porque realmente chega a situações que a gente está tão atolado que a gente não consegue olhar, né? A gente viu Exato. aqui a questão que a Solange compartilhou aqui, a Sol compartilhou, ela comentou aqui abertamente sobre algo que ela viveu na vida dela. Mas talvez por quanto tempo ela ficou remoendo pensamentos na sua mente que ela não conseguia sair do lugar. Então, hoje, o nosso intuito desse bate-papo não é vir aqui abrir uma live, falar palavras bonitas, falar coisas bacanas que atraiam a atenção das pessoas para fazer volume aqui na live, mas como eu sempre digo, né, os nossos tempos, eles são tempos corridos, são tempos escassos. O Arley muito bem falou, acabou de sair do atendimento, já veio aqui para a live. Então, gente, esse momento que a gente está aqui é justamente para um ajudar o outro. E nós, como profissionais, enquanto desse lado, não sendo melhores do que vocês que estão aí, mas estamos realmente abertos para que você que esteja, de repente, passando por uma situação ou vendo que realmente você, a partir do que está ouvindo aqui, está tentando da forma errada e realmente precisa de alguém para te direcionar a fazer da forma certa. Nossos contatos estão aqui, o Arley aí, 10 anos de estudo e aplicação, porque não é só estudo, mas é envolvimento, é ajuda, é compartilhamento, né? Eu já há menos tempo, praticamente só 2 anos, sou um bebê perto do Arley aqui, Mas está mas imersa no negócio. mas o nosso intuito é justamente ajudar. Então, não se sinta envergonhado. E muitas vezes a gente perde grandes chances e oportunidades porque a gente não sabe falar. Então, realmente a comunicação ela é a chave de todas as coisas. Exato. Comunicar liberta, né? Falar liberta. E esse que é o negócio, né? Quando a gente está falando de amor próprio. Às vezes, gente, você precisa começar a comunicar consigo mesmo, sabe? Então, assim, tem gente que não está comunicando nem consigo mesmo, por isso não consegue se ouvir. Isso, sabe? Você precisa se ouvir, entende? Olha só, tá vendo? Incorpora um negócio aqui. Ai, perdão, Amanda, você que é evangélica.
Mas você entendeu o que eu quis dizer, né? Sim, É uma coisa boa. sim, Então, assim, é sobre você perceber que você precisa ouvir o que está acontecendo dentro de você. Às vezes são suas emoções, às vezes são seus pensamentos. Tem várias coisas acontecendo dentro da gente, sem ser seu estômago roncar, o coração batendo, sabe? Entrando ar nos seus pulmões, seu sangue correndo. Existem também coisas acontecendo aqui dentro e você precisa estar atento para isso. Você precisa escutar o que está acontecendo aqui. E quando você escuta isso, você consegue trazer novos significados, você consegue sim. atribuir novas ações e posturas para isso. E aí você começa a traçar uma nova relação consigo mesmo. Iago tá aqui, eu sou do tipo. A Dani promovendo a guerra, hein? Ela falou que você tirar uma almofada no Bruno, né? Seu marido. Inclusive, aproveito já para deixar a satisfação, porque sexta-feira era para Ah, ele fazer a live junto comigo, a pedido justamente das pessoas que votaram na enquete. Só que o aham. Bruno, é o que eu sempre falo, o Bruno é o Masterchef. Agora ele inventou um hambúrguer artesanal aqui e eu falo que eu não estou vendendo tanto quanto ele, os hambúrgueres. Então ele está aqui na correria fazendo a minha bagunça na cozinha, né? A bagunça Aham. dele na minha cozinha, que na verdade é mais dele do que minha. E aí a gente fica nesse saldo devedor e eu aqui com vocês, mas com o rabo de olho nele aqui do meu lado. Ai, desafios, né? Da rotina do casal. É, O Iago tá falando aqui, eu sou do tipo que consigo ajudar o próximo, mas tenho dificuldade de me abrir para receber ajuda. Iago, a autossabotagem, ela consegue explicar muito bem isso, viu? sim, É muito legal isso. Às vezes é incrível como que em uma sessão de autossabotagem a pessoa ela consegue ter noção de muitos entraves que abre. chegam ali. Aí tem gente que faz a sessão e fica assim, nossa, mas que bruxaria é essa? Não é bruxaria não, gente. Autoconhecimento tá aqui, ó. Tô apresentando informação para você, você tá sabendo, tá? Então, Sim. enfim, é um recurso que você pode acessar para trabalhar isso, tá? São A coisas Sol. simples, né? Exato, a Sol está falando que temos que demonstrar amor em atitudes. Falar até papagaio fala, mas atitudes, as mensagens no olhar, um gesto fala muito. Gestos falam muito mais, né, gente? Vamos combinar. Sim. Mas enfim, a gente também tem que ir lá nas linguagens do amor, né? Cada um tem seu jeito de comunicar. Tem gente que vai ser falando mesmo. Prefiro ganhar uma rosa de coração do que um brilhante falso. Adorei. A Dani também gostou da frase dela. Saiba falar e saiba falar e saber ouvir. Se conheça antes de tudo. Exato. Escute-se antes, né? Perceba-se antes e você vai ter reações muito melhores quanto ao mundo, né? Vocês têm mais dúvidas, gente? Mais comentário? Contem pra gente Digam, aí. digam aí o que vocês estão achando até aqui, né? Já estamos aí 1 hora e quase 10 minutos. O tempo flui muito rapidamente quando o papo é bom, né? De fato, Aham. a gente nem sente, mas quando vai ver já passou aí uma eternidade. E pegando um gancho nesse último ponto, né? Coach é ação, gente. Coaching realmente é ouvir, refletir e colocar em prática. Então, hoje, saindo aqui da live, o exercício que a gente deixa aí para vocês é justamente reservar este momento, nem que sejam 5 minutos antes de você dormir, mesmo que você já esteja ali se preparando para deitar. Reserve 5 minutos diariamente para ter essa relação de você com você mesma. Não existe uma relação com o outro se você não tiver a relação com você mesmo. Então, atividade para você sair daqui dessa live, já fazer aí, ou não deixar que você durma antes de fazer isso, pôr em prática, mas é parar para conversar com você, colocar as suas dores, colocar as suas alegrias, né, em pensamento ou quem sabe no papel mesmo. Pegue caneta, escreva sobre isso. Isso é ótimo para fixar o que você está mentalizando, fixar o que você está entendendo e colocando em prática. Então, faça esse exercício, essa autoanálise. As pessoas às vezes brincam, eu sou filha única, então é coisa de criança de falar sozinha, né? Então, vira e mexe, Uhum. eu tô aqui resmungando pelos cantos, a Raíssa, minha filha, ela fala, mas você tá falando com quem? Eu falo, tô falando com meus pensamentos, Raíssa. Mas é isso que nós devemos fazer, né? Agir como crianças, mas não ser imprudentes, né, em atitudes como crianças. E se a gente trazer esse conceito de criança, a criança ela é
uma criatura pura, né? Ela não sabe entender o que ela sente. Como que ela entende? Perguntando, falando, mãe, dói aqui, mãe, eu estou sentindo algo assim. Então, faça esses questionamentos para você, né? Desperte essa criança dentro de você para você se permitir se sentir, se conhecer, se tocar, permitir saber aonde dói, o porquê dói, o que está gerando essa dor e como adulto, sim, o que eu posso fazer para resolver isso na minha vida de uma vez por todas. Então, Exato. é diário, nada vai mudar de um dia para a noite, milagres acontecem, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Sim, e aí eu deixo para vocês a seguinte provocação, tá? A gente questionou para vocês aqui seus pontos positivos, suas questões. Se você quiser, Amanda, depois a gente faz uma parte 2, tá? Sim. Porque esse é um tema que rende muito e que dá para a gente falar aqui abordando a inteligência emocional, que aí dá Sim. uma receita Uma maravilhosa. cerejona. Sim, e então, o que que eu deixo aqui para vocês? Em algum momento, a Dani até falou, isso aqui eu não tenho tempo para isso. Você vai arrumar, você dá seu jeito, viu, portuguesa? Dê o seu jeito e peguem um momento, nem seja 10, 15, geralmente esse exercício às vezes pode demorar um pouco mais, uns 20, 30 minutos, e comece a se questionar quais são os pontos positivos que você tem, o que que você faz bem, né? Questione-se. Às vezes, Arley, é difícil eu falar sobre mim. O que que as pessoas falam sobre você? Quais são os momentos que elas te elogiam? O que que você escuta delas? Esses são alguns pontos que podem te ajudar a reconhecer o que você faz bem e, principalmente, começar a entrar nessa jornada sobre você reconhecer seu próprio valor. Fechado? E só puxando um ponto, a Solange comentou aqui, né? 59 anos e 30 de casada. E é algo, inclusive, que eu comentei lá no Clube Mulheres Sábias, que é o clube das mulheres casadas que eu tenho e faço ali a mentoria Aham. gratuita semanalmente, justamente sobre isso, né? A minha gratidão de elas, mesmo sendo mais velhas do que eu, até mesmo o pessoal que sempre está aqui na live, a Solange é uma delas, e parabenizo você, Solange, aqui em público, por ter aí os seus 59 anos de idade, mas se permitir ainda aprender e ouvir de pessoas que talvez não tenham a mesma idade que você, não tenham vivido as mesmas coisas ou o mesmo impacto que você viveu nos seus 59 anos, independente de quantos anos você tenha, mas você se permitir ouvir. Então, o que eu quero dizer com isso? Se a gente se permitir, a gente sempre vai estar aprendendo e evoluindo. Nós mesmos colocamos os nossos limites, as nossas limitações, elas não são criadas pelas outras pessoas. Nós que tendenciamos a dizer que o outro nos permitiu chegar apenas até o ponto X, quando na verdade nós mesmos somos aqueles que com as nossas próprias mãos colocamos as barreiras que nos limitam de ir além. Então, Exato. fica mais esse ponto-chave dessa nossa live de hoje para você realmente ter esse estralo de sabedoria e se permitir tirar as barreiras que você mesma colocou. Talvez você esteja achando que está pesado demais, mas se você conseguiu colocar lá, você é capaz de tirar. Então, Com basta certeza. você querer, né? O querer é algo poderoso. Quem quer, a gente ouve, né? Quem quer alcança, quem quer consegue, quem quer faz acontecer. Então, que realmente você possa aproveitar essa segunda-feira e já dar esse start de fazer algo diferente, né? A gente está vivendo aí em plena pandemia, onde todo mundo se vê nessa necessidade de ficar preso em casa de novo. Barreiras estão sendo colocadas diante de nós, mas quais são as barreiras que a gente pode começar a tirar da nossa frente para se permitir viver coisas novas e diferentes nas nossas vidas? Exatamente. Perfeito. Certo, gente? Não dá nem vontade de ir embora, mas eu sei que o Arlen Não. está super ocupado. Eu amo esse tempo. Eu queria, mas minha vida de estudante me aguarda. Tá vendo? Cada Exato. coisa que a gente arruma. Mas, gente, depois a gente vai ter uma parte 2, então. A gente firma um compromisso aqui, hein, Amanda? Sim, Porque. E que vocês estejam nela. Muitas vezes fiquem de olho no meu perfil e no exatamente. perfil da Amanda, tá? Que aí a gente anuncia.
para vocês logo. Vai ser bem legal, tenho certeza. Exatamente. Fiquem de olho, já aproveitando aí reta final para não tomar mais o tempo. Daqui a pouco eu já vou aproveitar, vou começar a gravar uns conteúdos para novidade que está vindo por aí. Mas aproveitando para agradecer imensamente a presença do Arley, né? Mais uma vez, obrigado por aceitar aí esse convite. Muito bom o nosso bate-papo. Muito Agradecer bem. a cada um de vocês que estiveram aqui. Vocês que vieram aqui do meu perfil, né? A gente encontrou alguns amigos em comum aqui. A Dani também esteve aí junto comigo já em alguns trabalhos. Mas você que está aqui comigo, sigam o Arley, conheçam lá o trabalho dele. Precisando de algo, né? Eu sempre brinco e é uma verdade. Todo mundo tem o seu espaço. Eu tenho a minha parte dos relacionamentos. O Arley tem a parte dele da produtividade. Eu creio que muitas outras coisas que ele não consegue aqui num bate-papo falar como ele pode ajudar, mas siga ele lá. Inclusive, o Arley, não sei se você tem algo aí que está em aberto na sua agenda, que você queira estar divulgando, fique à vontade aí para falar com o pessoal também, porque comigo não tem essa frescura, não. A gente é tudo parceiro, né, Amanda? Quando a gente ressignifica isso, fica mais bacana. Bom, pessoal, quem tem interesse, né, de conhecer um pouquinho do meu trabalho, podem entrar lá. Hoje eu trabalho com atendimentos em coaching, que aí eles são mais amplos, né, para a gente desenvolver um aspecto específico. Tem também a mentoria Produtividade Descomplicada, onde a gente te ajuda a trabalhar os seus resultados, sua produtividade, sua disciplina, atrelado ao processo de zelar pela sua autoestima, ou seja, você cuida dos seus projetos, mas você não se isola deles, você é parte deles. Então essa é a grande entrega que essa mentoria deixa. E também tem as sessões de autossabotagem, as quais você podem agendar de forma avulsa, tá? É um ponto muito legal para quem quer trabalhar uma resolução específica ali e trabalhar sua autorresponsabilidade dentro do processo também, tá? Então, nesse momento, esses são alguns pontos que eu estou oferecendo, mas, enfim, tem outras coisas aí no forno, sabe? Mas aí a gente guarda para a hora de Spoilers sair. mais à frente para quem realmente quiser. Continue nos Exato. acompanhando aqui nas redes sociais, não é mesmo? Para não perder nada. Eu disse que hoje eu ia estar abrindo minha agenda também, então agenda aberta aí para análise de perfil comportamental, para a gente entender o porquê que você funciona da forma que você funciona, porquê que você se comporta da forma que se comporta. Então, vamos se permitir, né, gente? Então, sigam aí o Sim. Arlen. Vocês aqui que vieram pelo Arlen, agradeço também pela presença de cada um de vocês. E sigam a Amanda. Vou deixar a live salva aqui. Pode ser que amanhã, talvez, ela saia do ar. Então, se você tem alguém que não pôde estar ao vivo, envie, porque eu sempre gosto de tirar do ar para deixar exclusivo para quem está lá no Clube das Mulheres Sábias. Então, se inscreva, você que é mulher, é casada, quer aí mais dicas de como ativar a sua sabedoria para facilitar os seus relacionamentos e viver de uma forma mais feliz. O link está lá na minha bio, segue, se inscreve, é gratuito. Toda semana eu tô lá e vocês têm acesso a conteúdos gratuitos que não rolam aqui no Instagram. Fiquem atentos, porque como já foi determinado aqui, teremos sim uma live de número 2 em seguida desse nosso bate-papo de sabedoria maravilhoso de hoje aqui com o Arley. E estejam aqui, gente. Acompanhem a gente aqui nas redes sociais. Mandem um direct se vocês tiverem algum ponto mais específico, alguma dúvida. Estamos abertos aí para estar recebendo vocês, certo? Eu estou olhando um recado aqui, mas não estou entendendo. O Bruno está dizendo que ele vai estar nessa semana na live. Então já fica o spoiler aí também. Acompanhem para acompanhar qual vai ser o dia dessa Parte 2. mensagem, que vai ter que ser no horário noturno depois que as crianças estiverem dormindo. Uhum. Fechado. Muito obrigado, gente, por cada um de vocês que esteve aqui. Enfim, por toda a entrega de vocês, né? A participação foi incrível. E seus corações estavam aqui, eu acho isso delicioso demais. Então, só gratidão a vocês e a você, Amanda, por esse convite, porque foi uma delícia o nosso papo. Muito obrigada, gente. Um beijo para vocês. Fiquem ligados. Podemos voltar ao ar a qualquer momento. Então, fiquem atentos e atentas. Uma ótima semana. E não se esqueçam, compromisso aqui de vocês pegarem hoje, antes de dormirem,
né? Pegar realmente papel e caneta ou ali nos seus pensamentos, se organizarem para colocar tudo aquilo que a gente fez aqui de reflexão hoje, de conversa, em ação. Não é só conhecimento, é ação, porque ação gera movimento. Certo, gente? Um beijo, Arley. Obrigada. Beijo. Beijão, galera. Até mais. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.